imagina a quantidade de coisa que tem perdida no fundo do mar também. Porra. Especialmente porque, assim, o mar é só profundo demais, né? Tem até avião que nunca foi encontrado. Pois é. O Malaysia é esse caso. É, uma lei. Malaysia O que é o Malaysia? Aquele avião que sumiu, o 37 Malaysia 375, lembra um avião que ia da Malásia para China? Aí no meio do caminho ele sumiu do porra. radar. E aí... Então, ele tá lá no Oceano Índico, que é um lugar que é menos conhecido do que o... A gente conhece mais o planeta Vênus e Marte do que conhece o chão do Oceano Índico. Simplesmente porque é profundo demais, Profundo demais. Então não encontra um avião daquele tamanho, imagina um barril de tesouro. Você sabe ali. que os caras, quando estavam procurando o Malaysia, na época, né? Fizeram uma mega operação mundial, Sim, né? sim. Os caras que estavam procurando o Malaysia acharam 2 navios afundados antigos Puta merda. que não estavam no plano Aham. e que, inclusive, não foram atrás do que Efeito era. colateral, né? Não tem a menor ideia de quais eram. Não foram atrás, cagaram andando. Não, Ou eu então já vejo- acharam o tesouro e não vimos nada lá, não vimos nada. Não, nem pela curiosidade histórica de saber que, porra, que navio que é esse aqui. 2 acharam. Tem Mas uma série legal, deve ser Discovery, o Nat Geo, não sei qual que é o Secando o Mar. Sim. Tu já viu isso, cara? É uma metáfora perfeita. É. Se você drenar toda a água do oceano, se isso fosse possível, imagina o que tu ia achar no fundo. E os caras fazem isso com tecnologia, bicho. Eles levam uns scanners, assim, tipo, aqui afundou um navio da Segunda Guerra Mundial, durante a guerra lá. Aí eles levam uns scanners em 3D, escaneia a área toda. Tudo. E aí leva isso pro computador, aí faz a água. Aí eles criam em computação gráfica a água descendo. E aí tá lá o começa a modelo em aparecer. 3D e aparece o navio completo, assim como ninguém nunca viu. É legal pra caramba, chama Drain the Ocean. Então, aí, cara, ó. olha só. Se o número da Unesco tá certo, você tem 3 milhões desses no fundo do mar. Então, Por isso que o nível do mar tá subindo, não é, não é degelo, não. Pô, mas é muito interessante mesmo, porque, de fato, assim, aquilo que vocês falaram, a gente não conhece o fundo do mar. Não. E as coisas que afundam ali estão perdidas para sempre. Pelo menos com a tecnologia que a gente tem hoje, não consegue alcançar. eu fiquei surpreso quando acharam o avião da Air France, por exemplo. É. Aquele- As caixas pretas, né? Eu fiquei surpreso. Ele Por quê? tava a Cara, 3.200 metros de tava no meio do profundidade, cara. Atlântico, né? E acharam. Isso é- É isso que eu falo assim, ó. O avião da Air France, quando ele tava caindo em upset lá, o computador dele tava mandando informações. E nessa informação tem latitude e longitude. Latitude e longitude, tu traça um X e tu sabe exatamente o ponto do oceano que você tá ali. Aham. Com essas informações, demoraram 2 anos para encontrar o avião. Sabendo latitude e longitude. Ou seja, diminui muito o teu caminho. Só que entra um impacto na água e o avião chegar a 3.000 metros de profundidade, andou pra caramba. E só encontraram com matemática bayesiana, sei lá como é que chama isso, e movimento de marés, e o submarino lá também. Aí encontrou 2 anos depois. Aí o pessoal fala, pô, mas vou encontrar o Malaysia. Aí você pensa, pô, o Air France tinha latitude e longitude e demorou 2 anos. O Não Malaysia tem nem isso. é só assumption em português, que é só Suposição. suposição de onde que ele pode estar. Então eu acredito que não encontra. E quando encontrar, a gente não vai desvendar o mistério do mesmo jeito. eu também acho. Porque a caixa preta do avião, ela grava os últimos 24 horas do voo, 48 horas de voo. E aquele avião estava perfeito. E segundo, o gravador de voz grava as últimas 2 horas. Se o piloto não falou nada nas últimas 2 horas, também não tem o que resgatar dali. A menos que ele tenha contado nos momentos finais por que ele fez aquilo. Então é um mistério que a gente vai ficar, ó, Puro achismo. Você acha que Puro ele se achismo. suicidou? eu acho. Aliás, o primeiro local que eu falei essa minha teoria em público foi no programa aqui dos estúdios Flow. Porque eu gosto de falar das coisas que são você factuais. sabe, claro. Mas como eu já falei isso publicamente, então eu acho que foi. Porque assim, Eu também acho. não tem como o avião fazer aquelas manobras sem que tivesse alguém no comando. Não tem como. Alguém tinha que estar no comando daquilo. Se fosse sequestro, alguém fala, a gente fez aquilo. Sim. Um grupo pega a Alguém autoria. ia pleitear. Ninguém pleiteou nada. E pelo jeito a polícia encontrou algumas coisas em relação ao comandante em si do voo que poderia levar o cara a cometer aquilo. É. Mas tá fechado, essa investigação tá fechada e não tem... Não tem nem mais ninguém procurando, eu imagino. Não. Mas tem um cara no Twitter, esse cara chama Mike Tillett. Eu até, através do Twitter, eu entrei em contato com ele, é um americano. Ah. Ele tem diversos cálculos matemáticos que fala, eu já disse que ele tá aqui. Eu dou $10.000 para quem descer lá e fotografar e não me diga que o avião não tá aqui. E ninguém leva ele a sério, mas ele fica falando assim, eu não dizia que estava aqui? Olha esses navios aqui, ó. E ele pega o rastreio de navio, igual tem rastreio de avião, tem rastreio de navio. E mais ou menos quando ele fala no Twitter, ó, a posição é essa, ele vê que os navios começam a ir para lá para investigar alguma coisa, né? E ele fala, por que não desce lá e não diz que o avião tá lá? Um outro lance que é fantástico é tesouro. Ah, pô, tesouro, coisa de criança. Cara, tesouro existe. Existe. É o mesmo raciocínio que eu estava colocando aqui. Tudo era transportado pelo mar, as embarcações afundavam pra cacete. Tem um cálculo aí da Unesco que fala em 3 milhões de naufrágios no mundo. 3 afundavam pra milhões? cacete, 3 milhões ao longo dos tempos.
é chute, mas aproximado. Mas as embarcações afundavam e estava tudo ali dentro. Então, e cara, português e espanhol, todo mundo vinha, saqueava e levava, né? Saía 5, chegava 3. 2 perdiam. Então, assim, eu não acredito em Triângulo das Bermudas, por exemplo, mas eu acredito em tesouro, claro, existe, é fato. E digo mais, muita gente é exagero, vai. Várias pessoas já acharam, só que a gente não fica sabendo. Porque a legislação é muito leonina nisso. O cara achar alguma coisa no fundo do mar não é dele, é do país. Então quem acha não fala, né? Quem encontra não conta. É isso que eu ficava pensando também, assim, porque tem esses programas da Discovery lá, Sim. Caçadores de Tesouros. Sim. Então o cara encontrou ali, e aí? Parece papo de É do país, então eu não né, de sabia criança, disso. né? É do país de origem, então? É assim, existem convenções que nem todos os países são signatários dela. Tem convenção que diz que o que está no mar territorial pertence àquele país. Tem convenção que diz que o que afundou ali pertence à bandeira do navio que afundou, né? E é um pega para capar, é uma briga. Porque, em alguns casos, está falando de muita grana, de muito ouro, na verdade. Tem uma pendenga que já está uns 10 anos fácil, na Colômbia, que é um galeão chamado San José, que ele afundou com um baita carregamento, um galeão espanhol que estava voltando para a Europa e afundou. Na verdade, afundou não, ele foi afundado por uma esquadra inglesa e tinha muita coisa lá dentro do navio. E esse galeão foi encontrado, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, por uma empresa que havia sido contratada pelo governo da Colômbia. Aí começa um enrosco, cara. Para resumir a história, todo mundo sabe onde está o galeão, tá? Não está num lugar muito fácil, mas todo mundo sabe onde ele está. Teoricamente, ninguém explorou ainda, porque tem uma briga entre Colômbia, que é a água dela, Espanha, o galeão é espanhol, Estados Unidos, porque a empresa que encontrou era americana. Pra você ter uma ideia, o presidente da Colômbia se manifestou sobre isso, porque eles querem explorar, tirar o que vão encontrar lá e criar um museu. E aí, isso está uns 10 anos já, essa briga, por conta do tesouro. Mas é muito ouro, não é pouca coisa. Não é que o cara achou um anel, não. É muita coisa. E assim como o São José, tem vários outros galeões que ainda não foram encontrados, mas que são encontrados com frequência. E muitos são encontrados e a gente não fica sabendo. Meio tesouro de pirata mesmo. Sim. E o ouro, sim, o ouro ele não pega craca, não, ele não deteriora. É por isso que o ouro é tão caro, porque é um Não deteriora. material nobre. Então pode- ele não corrói Ele pode ficar um século debaixo d'água. e vai continuar sendo ouro. Pô, mas assim, né, nessas histórias aí de 500 anos pra cá, que você falou que acho que você dá preferência pra escrever, pra publicar e tudo mais, já que a gente tá falando de pirata, tem alguma de pirata? Tipo, eu não sei, cara, porque é realmente algo que mexe com a nossa cabeça, né, cara? O lance do pirata, porque de fato eles... muita gente acha maneiro. Porra, os caras eram, sei lá, pega como herói e tal, eles se tornam mocinhos em algumas leituras e tal. Mas por que você encontrou alguma coisa relacionada a isso? Olha só, a pirataria, né, foi muito intensa no Caribe ali, foi muito intensa, mas aqui também na América do Sul também. Teve muita coisa que foi tirada do Peru, por exemplo, na verdade, quem tirava os espanhóis. Aí os piratas atacavam o barco espanhol para se apoderar disso. Teve muito aqui. E tem um lance que a gente está falando... Então era ladrão que rouba ladrão? É mais ou menos isso aí. Tem um lance, por exemplo, que tem a ver com o tesouro que a gente estava falando. Tesouro e pirata é meio sinônimo, né? Mas é fato, tá? Os caras roubavam coisas valiosas e nem sempre eles ficavam com aquilo. Às vezes eles guardavam aquilo para depois pegar, etc. E tal. Aí daí o mapa do tesouro. E aí vem o tesouro, né? Tem um lance aqui em Ilhabela, por exemplo, aqui. Houve um belga chamado Paul Thierry. Esse cara ficou 30 anos procurando um tesouro em Ilhabela, partindo de teorias dele. Tinha gente que acreditava, tinha gente que falava que o cara era maluco, etc. Tal. Mas o fato é que ele ficou 30 anos e ele conseguiu achar algumas coisas meio intrigantes lá, umas marcas, etc. E tal. E o que ele buscava, ele dizia que era um tesouro que havia sido saqueado do Peru. Quando teve a independência, os espanhóis tiraram de lá e isso teria sido roubado por piratas, os piratas teriam escondido, etc. Tal. E aí a história foi tomando outro rumo, porque é uma história muito louca, cara. Essa história começou a ser ventilada aí em 1930, por aí. E tem uma variante dessa história que fala que, ok, o tesouro existe, é fato, houve isso, mas ele não está nessa ilha, ele está em outra ilha. Não é Ilha Bela, e sim Ilha da Trindade, que é uma ilha oceânica do Brasil, fica lá quase no meio do oceano. E aí vem a história do tesouro da Trindade, por causa da Trindade. Só que tem várias versões, tá? É a Trindade por causa de outra coisa, não por causa da ilha, etc. Tal. Mas o fato é que, por exemplo, tem nesse momento um cara, um pesquisador de Curitiba, vocês conhecem bem a região, que ele está empenhado há anos em escarafunchar essa história.
Tomara que ele ache. Pois é. Pois é. E ele garante que o tesouro existe, que está lá na Trindade, mas por uma série de fatores nunca ninguém encontrou, porque teria havido um desmoronamento, etc. Tal. E é uma ilha difícil pra caramba de Então, chegar. era o que eu ia falar. Não é, às vezes pode ter um pouquinho de teoria de conspiração, porque Trindade é um lugar que, para você chegar lá, cara, não tem como É. aproar aquilo. Sim. São ondas poderosíssimas nos rochedos. Aí o cara fala, não, tá lá. Pô, mas aí vai eu não chegar posso lá, ir lá né? checar. É. Não, mas esse cara vem garimpando de vez em quando, ele me manda coisas aqui. Coisa assim meio intrigante. Você fica fazendo, opa, peraí, será que tem mesmo isso? Um avancinho Assim, de vez em quando ele faz. Assim, ó, que tem tesouro, tem. Existem O tesouro é o tesouros. fato, né, agora? Não sei se tem aquele tesouro, mas que existem tesouros, existem, que ainda não foram descobertos. Isso é fato. É bom, especialmente nesses barcos que você tá falando que são afundados e ficar nessa briga aí de ver quem é que vai mexer neles, assim. Eu imagino que as pessoas que estão brigando pra explorar esses barcos, esses navios que estão afundados aí, sabem ou fazem ideia do que eles podem encontrar ali embaixo. E, pô, não haveria briga se não fosse valioso, né? Claro. Então a gente pode estar falando de, além de objetos históricos que a gente só não tem mais acesso, a gente pode estar falando de grana mesmo, de ouro, né? Ouro. E, pô, eu vi esses dias aí o filme do Uncharted. Já viu esse filme? Não vi, cara. Cara, é um filme que os caras ficam. Ele é baseado num jogo do PlayStation. E eles ficam basicamente o filme inteiro correndo atrás de um tesouro que foi uma parada assim. Uma família inglesa. Não, espanhola. Família espanhola. Meio que contratou uma expedição para os caras irem buscar uma grana e levar para eles. Só que os caras que foram contratados meio que intocaram essa grana, roubaram. E aí agora se perderam. Não sei o que, ninguém sabe onde tá aquela porra. E aí os caras ficam o filme inteiro correndo atrás disso daí. E é meio interessante, porque o lugar onde o cara escondeu, assim, pareceu óbvio. Sabe, onde eles encontraram, assim. Seria um lugar que se tu tá passando aqui assim, tu não sabe do tesouro. Mas tá passando assim, cara, bonito esse lugar, né? Deixa eu chegar ali pra ver o que tem. Tava lá. Eu acho que as pessoas já teriam achado depois de tanto tempo. Então eu imagino que os piratas ou esses caras da vida real escondam muito melhor, né? Não, e esconder e fazer o mapa. Porque aí tu tem que esconder o mapa. Porque se guardar o mapa na cabeça, aí morreu, acabou. E porque tem essa, né, pô? Além de esconder o tesouro, tem que esconder o mapa pra ninguém encontrar. Essa história que eu tô contando da Ilha da Trindade, ela envolve um pirata que teria vivido em Curitiba, Ó, né, porque Curitiba era uma vila, que teria adotado o nome bem brasileiro de Zumiro, mas na verdade ele era em inglês. E esse Zumiro foi o cara que guardou o mapa do tesouro, e foi ele que foi passando para frente, etc. Tal. Tava tudo na esfera de lenda, até que esse cara de Brasília, de Curitiba, fuçando lá nos registros de cemitério, achou o tal do Zumiro, onde estava enterrado em Curitiba. Então, pelo menos, o cara existiu, entendeu? Aham. Então, essa história não é totalmente verdadeira, uma parte dela é. Cara, Tinha alguma coisa do bolso do esqueleto lá? Não. Não, ele achou o registro do enterro do cara, obviamente com outro nome, né? Foi enterrado com o nome, se não me engano, John inglês, porque adotaram como sobrenome dele. Mas é muito interessante a história, assim. Não dá pra você dizer, não, isso é papo furado. Não dá. Peraí. Você tem que analisar e falar, se é verdade que coisas valiosas eram transportadas por mar, se é verdade que os caras atacavam os navios para roubar essas coisas, se é verdade que os navios afundavam, e se é verdade que esses caras que roubavam tinham que guardar isso em algum canto, porque não tinha banco, né? Então você começa a ter uma situação plausível de tesouro. sim, verdade. Não, verdade, isso eu faz todo acredito sentido. piamente, que existe o tesouro, existe.